Se esse lugar aqui fosse São Paulo, em quanto tempo eu seria abordado? Agora, me responde com sinceridade. Se esse túnel aqui fosse em qualquer capital brasileira, fosse Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, você estaria assim, tranquilo? Em qualquer cidade brasileira, quanto tempo levaria para seu corpo entrar em modo alerta? Você guardaria o celular? Aceleraria o passo? Olharia para trás? Pensaria, isso aqui tá estranho, né? E talvez nada acontecesse. Talvez fosse só um túnel, só uma rua vazia, só uma caminhada normal. Mas para muitos brasileiros, uma rua vazia nunca é só uma rua vazia. Um túnel nunca é só um túnel. Silêncio nunca é só silêncio. É risco. Esse vídeo não é sobre a Europa ser perfeita ou se morar fora fosse resolver tudo. É sobre uma pergunta muito mais desconfortável. O quanto da sua ansiedade é sua ou o quanto dela foi o Brasil que te ensinou? Sou só eu ou a gente vive em alerta o tempo todo? A gente bota a mão no bolso pra ver se o celular tá lá, chega no restaurante, a gente senta virado pra porta porque, nossa, não confia ficar sentado de costas. A gente fica olhando toda hora se tem alguém nos seguindo, fica procurando se tem loja perto para entrar. Nossa, isso é completamente estranho, porque a gente cria na nossa cabeça um mapa de segurança, basicamente. Porque eu vim de Salvador. Salvador não é uma das cidades mais seguras do Brasil, nem de pé. E eu sempre andei muito de ônibus, andava caminhando na rua. E eu já fui assaltado 5 vezes lá. Mas, nossa, eu sempre andava no pânico, não comprava celular caro porque eu sabia que a qualquer momento eu podia ser assaltado. E eu ficava, basicamente, no pânico. Se eu saísse para um restaurante, tinha que pedir Uber, tinha que voltar mais cedo para não ficar tarde, não voltar tarde no bairro. E isso foi se tornando rotina, porque se tornou normal. Na minha vida, eu pensava que, tipo, nossa, é o normal de viver, é o normal de tá vivendo no Brasil. Então, eu sempre ficava isso, tipo, mão no bolso. Não podia deixar o celular em cima da mesa, por exemplo, porque senão chegava um menino bom, que a gente chama lá na Bahia, e levava seu celular. E aí, isso me veio martelando na cabeça, porque não importa se a gente vive em Praga, se a gente vive em Amsterdã, se a gente vive na Alemanha, mesmo que você viva num lugar seguro, essas ações continuam. Você tá andando na rua, por exemplo, você sente, sei lá, tem alguém bêbado, tem alguém estranho, você já fica olhando torto assim, ó. Você já fica vendo se essa pessoa vai encostar, mesmo em lugares seguros. E você acaba não desligando esse modo de alerta. E isso eu percebo que as pessoas aqui não têm. Saindo com os europeus, saindo com os tchecos, eles não sentem essa maldade, sabe? É a maldade que a gente sente. Eles não sentem que tem um perigo perto, eles não sentem, tipo, anda, sei lá, a gente fala, anda viajando, anda sem prestar atenção. Enquanto a gente presta atenção o tempo todo. A gente fica olhando quem é que tá andando, a gente fica olhando quem é que tá perto, se tem alguém gritando, se tem alguém brigando, se seu celular tá na mão, o celular não tá, se tem aquele mini ataque cardíaco quando você passa a mão no bolso e não sente, e fala, putz, deixei na bolsa. Mas isso acaba se tornando algo normal na nossa vida, que é algo bem estranho de sentir, sabe? Por outro lado, tudo que a gente sabe sobre isso está errado. Por exemplo, o Brasil não é um dos países, quer dizer, é um dos, mas não é o país mais perigoso do mundo. Enquanto, por exemplo, no Brasil você tem 52 mil homicídios por ano, aqui na Europa você tem 12 mil homicídios por ano. Então a gente foi criado a viver em alerta. A gente foi criado a viver o tempo todo sob risco constante. E isso a gente acaba aplicando em tudo na nossa vida. Você está no trabalho, você está ali naquele risco iminente de ser demitido. Então você toma decisões baseado em alerta. Você está andando na rua, você entra numa loja porque você está com medo. Você toma decisões baseado em alerta. E isso acaba cansando um pouco. A neurociência, inclusive, explica isso, que a gente toma decisões através do córtex frontal e essas decisões baseadas em alerta há um esgotamento emocional e há um esgotamento físico de energia. Basicamente, a gente não para, a gente não descansa. E aí, quando você chega em casa, sua mente está simplesmente acelerada e não consegue dormir bem. Você sente que você não consegue desligar do alerta, você sente que você precisa estar olhando o tempo todo, acontece um barulho na casa, você já acorda desesperado, nossa, alguém invadiu. A gente vive o tempo todo nisso.
E aí a gente não tem um momento que a gente pode relaxar. Até no domingo, que você tá ali no shopping com sua família, você tá no restaurante, você não consegue desconectar, você não consegue desligar. E isso acaba que envelhece mais rápido, envelhece mais cedo. E isso acarreta na sua qualidade de vida, porque você tá ali no estresse o tempo todo e você se sente que não pode desligar em nenhum momento. Você tem que cuidar da sua família, você tem que cuidar de você, você tem que cuidar da sua segurança. E nós brasileiros normalizamos isso. Isso acabou que é normal, a gente vive assim. Agora, o que ninguém te conta sobre isso é que seu corpo demora mais para desligar do que sua mente. Porque mesmo que você esteja num ambiente mais seguro, você continua tendo as ações de estar em alerta. Quando eu cheguei aqui, por exemplo, eu estava no transporte público à noite, eu ficava no pânico, eu não sabia quem podia entrar, não sabia o que acontecia. E eu não conseguia parar com isso. Eu sabia que estava num lugar seguro, eu sabia que aqui não acontecia nada, que se eu dormir aqui na rua, vou estar com todos os meus bens, vou estar com tudo. Mas eu não conseguia desligar. Mas eu continuo em alerta, mesmo morando 3 anos fora do Brasil. E aí a gente acaba agindo por padrões que estão ali na nossa vida inteira. Por exemplo, eu estava em Portugal semana passada. Passava uma moto, eu ouvia um som de moto, meu coração já acelerava. Porque eu tenho o costume, ou eu tinha um costume, de ter o coração acelerado, de sentir medo, enquanto passava uma moto. E isso foi se repetindo. Por exemplo, você está na sua empresa, você teve burnout. Quanto tempo demora para você se acostumar com um lugar mais calmo? Você estava num relacionamento, seu relacionamento era tóxico. Quanto tempo vai demorar para você se acostumar com um relacionamento saudável? A gente estranha. E tanto que a gente acha, quando a gente está num relacionamento saudável, que a gente está entediado, que o relacionamento é chato. A mesma coisa acontece quando você está num país ou que você está num lugar onde é seguro. Porque você não consegue ter essa compreensão de desligar. Óbvio, a sua mente sabe que você está num lugar seguro, mas demora um tempo para se acostumar. Tipo, pô, como assim não vai passar uma moto agora, não vai passar um cara de bicicleta, não vai passar um moleque bom, um menino bom para levar meu celular? Como assim não vai acontecer nada? Você acaba sentindo um certo vazio, porque a gente vive com esse costume, é normal. E isso foi imposto pra gente, foi imposto na nossa educação. A gente vive com o jeitinho brasileiro, a forma malandra de viver. Os 3 primeiros meses ali, eu digo que eu tava vivendo igual no Brasil. Passava uma moto, eu sentia medo. Passava alguém na rua, ou alguém entrava no transporte público, eu sentia medo, não queria pegar celular na rua, não andava muito à noite. Depois dos 6 meses, já foi mais tranquilo, já pegava o celular na rua, já andava de fone de ouvido. Então, nos 6 primeiros meses ali, foi esse costume. E aí veio o primeiro ano. A partir do primeiro ano, sua mente começa a realmente ter certeza que você está num lugar mais seguro. É onde você realmente começa a desligar sua mente. Onde você começa ali a poder andar tranquilo. Só que, quando você volta pro Brasil, tudo volta como era antes. Tudo você realmente religa o alerta, você volta realmente a pensar nos problemas, que você precisa ficar ali de olho o tempo todo. Você volta, você relembra tudo que você tinha no Brasil. Então, você não fica idiota, você não fica, como a gente chama ali, otário, né? Você continua com seu alerta ali que você aprendeu, porque foi uma educação que foi implementada em você, foi uma educação que foi te imposta. Então você não esquece como é que faz. Porém, quando você está aqui, e dali passa 1 ano, 2 anos, você começa realmente a viver com sua mente mais desligada. E isso cansa bem menos. Você pode simplesmente andar tranquilo, sem precisar ter medo. Você pode usar seu celular, seu fone de ouvido, seu relógio. Nada disso vai impactar, porque você vai estar num lugar seguro. Então ali é um tempinho considerável, isso não é comprovado, obviamente, falando de minha experiência. Mas ainda assim, mesmo depois de 3 anos morando aqui, de vez em quando houve um barulho, você já religa o alerta. De vez em quando você já, sei lá, vê um padrão diferente, algo que tipo, pô, aí você já presta atenção e aí você religa aquele alerta, mas por um momento. Não é algo constante, você não vive em alerta o tempo todo, você liga seu alerta em momentos específicos. Mas a verdade feia sobre isso é que isso não é um problema de saúde mental. A ansiedade que você tem andando num lugar perigoso no Brasil, eu digo que é normal, porque nosso alerta,
ele está calibrado para isso. A gente tem que viver em alerta porque o lugar é realmente perigoso. Por exemplo, a mesma coisa de eu pedir para você, ó, nade aqui nesse mar com tubarões e fique tranquilo, não fique com medo. Pô, ninguém vai conseguir. É a mesma coisa de eu pedir para você para andar no Brasil sem medo que, sei lá, por causa de saúde mental ou por causa de ansiedade, não. Isso é realmente alerta, você precisa estar em alerta. Mas o problema é quando você chega em um lugar seguro, em um lugar onde você não precisa estar em alerta e você continua com o alerta ligado. Isso pode ser problemático, porque aí você acaba desencadeando um certo de, talvez, uma síndrome do pânico ou algo que realmente atrapalha sua saúde mental. Porém, o ambiente que você está é importante para você poder trabalhar nisso. Eu não vou conseguir pedir para você desligar no Brasil, mas você vai conseguir desligar aqui. Demora. Não vai ser da noite pro dia. Não vai ser extremamente rápido, mas vai acontecer. Ou pode acontecer. Você consegue abrir margem para trabalhar nisso. Você consegue fazer uma terapia. Você consegue trabalhar em você mesmo. Você tem mais liberdade para poder trabalhar no seu sistema emocional. Eu ainda vou no Brasil, sinto medo. A primeira vez que eu fui no Brasil, eu peguei um Airbnb de frente ao shopping. E aí eu pegava Uber para ir pro Airbnb. Era tipo 4 minutos andando, eu pegava Uber porque eu tinha medo de sair de casa. Eu ficava ali só em condomínio fechado e tal. Na segunda vez já foi mais de boa, na terceira também foi mais de boa. Mas as primeiras vezes ali, quando eu saí do Brasil, depois voltei pro Brasil pra visitar a família, nossa, foi um pânico realmente forte. E eu tive que trabalhar em mim, eu tive que trabalhar ali nos meus pensamentos. Não foi fácil, demorou, mas aconteceu. E eu digo que essa foi uma das coisas que mais me motivou a sair do Brasil. Era isso que eu estava procurando. Eu estava procurando paz. Eu estava procurando segurança. Eu estava procurando liberdade. Eu posso sair de casa a essa hora, são, sei lá, 9 da noite. 9, mas ainda tá claro, né? E que é verão. Mas sem medo, sem precisar me preocupar em alguém me assaltar. Tem aqui uma área vazia, ninguém aqui. E eu não tô com medo, simplesmente porque minha mente mudou. Porque a psicologia, ou meu psique, tá diferente. Eu não preciso mais ter medo. Eu não preciso mais me preocupar. E isso faz toda a diferença na minha qualidade de vida. Você chama de esperteza estar sempre ligado? Você chama de jeitinho brasileiro? Ou chama ali de ser malandro, de estar andando ligado? Isso pode ser problemático. Não normalize isso. Não transforme isso em algo normal. Se você assistiu até aqui e compartilha do mesmo medo que eu, compartilha do mesmo pensamento, compartilha da mesma ansiedade, se inscreve no canal, tá? Não deixa de se inscrever não. Corre, se inscreve.